Marina, deputada, obrigada pela sua participação. Sei que a senhora ajustou a agenda aí para estar com a gente. Agradeço sempre a sua disponibilidade aqui para nos ajudar a trazer informação e esclarecimento aqui para o nosso público. Tudo bem? Olá, boa tarde, Dayana. Olá, Marcelo, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Não com um assunto tão alegre, né? Nada de alegre que nos conforta, mas é muito bom sempre estar com vocês aí nesse diálogo importante para o conjunto da sociedade. Eu vou colocar aqui, deputada, quem acompanha e segue a deputada Marina do MST nas redes sociais, vai ter aqui, ó, o endereço já é bom passar, né? Marina do MST, esse é o Instagram da deputada. Tem aqui várias informações sobre o mandato, ações, etc. E aí chama a atenção aqui, ó, este vídeo que eu vou colocar no ar para a gente assistir aqui para os nossos internautas. Lá embaixo no fundo é praia de saco, não dá para ver nada. Esses são as neblinas daquilo quilombo, ó, entre as árvores, entre as casas, entendeu? O céu, tá horrível, horrível, horrível. Não sei o que vai ser da gente aqui, é muita fumaça. Tipo, a fumaça tá cobrindo tudo, tudo, tudo. Lá embaixo no fundo é praia de saco, não dá para ver nada. Esses são as neblinas daquilo quilombo, ó, entre as árvores, entre as casas, entendeu? O céu, tá horrível, horrível, horrível. Não sei o que vai ser da gente aqui, é muita fumaça. Tipo, a fumaça tá cobrindo tudo, tudo, tudo. Coloquei essas imagens 2 vezes aqui para o nosso pessoal entender, porque a imagem é curtinha. Deputada, explica para a gente, porque esse cenário que a gente está assistindo aqui em Mangaratiba está se repetindo em muitos lugares do Brasil. Seja em mata, seja em lugares densamente povoados. Aqui em São Paulo estava com imagens há pouco aí na TV de Várzea Paulista, com o mesmo cenário. O que está acontecendo em Mangaratiba? Como é que a senhora está analisando essa situação? E essas imagens são feitas pela população quilombola ali da região, é isso? Isso, esse vídeo chegou a nós ontem, pelos companheiros e as companheiras lá do Quilombo Santa Justina, lá em Mangaratiba, que é muito próximo aí da onde está acontecendo, e todo mundo lá está com uma grande preocupação, e todos nós, que pode o fogo chegar, inclusive, ali na comunidade e atingir o próprio quilombo, as famílias, as casas que tem ali. Porém, Daiane, Marcelo, assim, a situação de Mangaratiba é muito tensa, muito preocupante, como você falou, infelizmente não é só ali. E olha, aqui no estado do Rio de Janeiro, somente ontem, na quinta-feira, no mesmo dia que a gente recebeu o vídeo lá do Santa Justina, lá do Quilombo, né, de Mangaratiba, foram 460 incêndios registrados em todo o estado. E desde janeiro são mais de 16 mil ocorrências. Então, né, é uma situação que nos preocupa muito. E, claro, infelizmente, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, né, está acontecendo em praticamente todo o país, ou na grande parte das regiões, e é uma preocupação muito, muito grande que nós estamos. E em Mangaratiba, há vários focos de incêndio por toda a cidade, né? Nós temos recebido da população e temos acompanhado, anteriormente acompanhamos uma situação também em Nova Friburgo, em que, né, muitos hectares de terra estão e Mata Atlântica, matas completas assim, com fogo, né, com essa coisa do incêndio. E o que mais está nos preocupando, que você mostrou um vídeo e em seguida a gente fez uma outra postagem assim colocando a nossa preocupação, é que aqui no estado do Rio de Janeiro já tem uns dias que está sendo colocado, já tem denúncias, muitas preocupações vindo de muitos locais, enfim, e nós estamos muito preocupados porque não há averiguação, não há perícia, não se tem uma ação do Estado no sentido de ir atrás, de ver o que está acontecendo, por que está acontecendo esses focos de incêndio e, né, o fogo se alastrando, e preocupados, assim. Então, aí em Mangaratiba, aqui perto, né, do Rio de Janeiro,
há preocupação que esse fogo se alastre ainda mais, ou seja, a possibilidade de atingir ali o assentamento, mas também o Quilombo, Santa Justina, mas também outras comunidades, como Serra, Parque da Bela Vista, a Ilha do Jaguanum e Ingaíba, e que vão para outros lugares, né? Então, nossa preocupação é muito grande em relação à situação em Mangaratiba, aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil. Marcelo? Deputada, pelo que eu recebi uma informação de uma outra fonte, aliás, foi dessa fonte que eu recebi o seu alerta, não veio direto da senhora para mim, mas isso a gente vai conversar depois. Mangaratiba está em calamidade, sem água e com fogo. Isso. O que a senhora está sabendo sobre isso? E há uma segunda denúncia que a senhora fez de que o governador Cláudio Castro cortou a verba destinada ao combate a essas questões climáticas. Sim. Queria que a senhora explicasse isso para os nossos telenautas, se for possível. Primeiro, Marcelo, as denúncias que nós temos recebido, que Mangaratiba está em esse estado alarmante, né, de calamidade com fogo e sem acesso à água, ou seja, muitas famílias, centenas de famílias estão sem acesso, sem receber a água em casa, o que também é uma situação incrível assim desse estado, que nós temos milhares de famílias, pessoas que pagam a conta da água no final do mês, né? Tem que pagar. Lá qual é a empresa? A empresa estadual lá, municipal, a senhora sabe como Foi privatizado lá, não é, deputada? É isso, é a empresa privatizada. Tem a parte da Light e parte da empresa aqui que está cuidando da água agora, que é isso, faz tudo, mas não tem o cuidado de garantir a água para as famílias, né? E isso é um fenômeno também que está acontecendo, a exemplo de Mangaratiba, mas também não é só em Mangaratiba. Eu diria que esse é um exemplo que nós podemos pegar e olhar hoje para o Brasil. O presidente Lula tem falado muito, né? Nos últimos anos, nós tivemos um Ministério do Meio Ambiente em que o próprio ministro usava a frase: vamos deixar passar a boiada. E esse passar a boiada fez com que grandes setores do dos negócios, né, do agronegócio, que quer transformar o conjunto dos bens da natureza, a água, a terra, as sementes, as florestas, a biodiversidade, quer transformar os bens da natureza apenas em lucro. E isso é um exemplo do que está acontecendo em Mangaratiba. A água é apenas para negócio, é apenas para lucro, para poucas empresas, e não é visto mais como um bem da natureza que tem que estar colocado a serviço da sociedade, da humanidade. E, segundo, Marcelo, isso que você coloca, nós recebemos, né, e fizemos essa denúncia nas nossas redes sociais também ontem, que recebemos essa notícia que causa um absurdo e indignação, né, em todo o conjunto das pessoas, que saiu no G1 e que nós divulgamos, que o secretário demitido do governo do estado afirmou que 90 milhões contra incêndio florestal foi vetada. Ou seja, como é que, né? Quais as políticas, a política pública, onde que tem que estar no sentido de garantir soluções, de garantir atenção, enfim. Nós estamos vivendo num momento de calamidade pública por conta dos fogos, dos incêndios em Mangaratiba, mas a gente não pode deixar de olhar esse alerta para o Brasil nesse momento. Os fogos estão acontecendo principalmente nas áreas de mata, atingindo grande parte da agricultura, daquilo que se produz, e grande parte da população que vive nas cidades estão pagando a conta, literalmente, por isso, né? Estão pagando as consequências, com um ar totalmente poluído. Né? No vídeo que veio lá do Quilombo Santa Justina, dá para ver nas imagens, e a voz fala, né? Olha, a fumaça, né? Os resíduos que chegam no ar.
Então, nas grandes cidades, a grande conjunto das grandes populações já estão pagando a conta, literalmente, com isso, né? E, por outro lado, as secas, né? Mangaratiba também está vivendo isso, num processo de seca há muitos dias que não chove, e isso numa grande parte do Brasil. E isso, né? Nós estamos no período do inverno ainda, não chegou nem a primavera, e com essa onda imensa de calor. Então, é o momento que que eu acredito, nós temos que olhar para isso que nós estamos vivendo na sociedade, na humanidade, né? Com essa questão do clima, com essa questão que nos preocupa bastante, mas é também pensarmos ações de prevenção, e nos 3 setores, né? Pensar ações de prevenção com a sociedade, ações de prevenção governamentais, né? Que passam por essa questão, por esse exemplo que nós estamos vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro, e passam também por ações do Poder Judiciário. Então, acho que é o momento em que a sociedade precisa olhar que, de um lado, poucas empresas, que os negócios, aquilo que querem ver o lucro, né? Querem se utilizar dos bens da natureza para fazer lucro, e o conjunto da sociedade está pagando. Por outro lado, igual, poucas empresas dos negócios querem usar os bens da natureza para fazer lucro, e a humanidade, a natureza, está se acabando com isso, né? Ou seja, há essa mudança geral que, claro, tem ações dolosas do homem aí, né? Mas tem ações dolosas de empresas também, que levam a essa secura, a esse clima seco que nós estamos com que muda completamente a vida da natureza, né? Onde é para fazer inverno, frio, faz grandes calor. Quando é para chover, não cai a chuva. Então, e isso traz muitas consequências. Há pouco também estava olhando, nós temos aí vi que tem uma notícia da cesta básica brasileira, alguns itens, como feijão, que já aumentou o preço, por exemplo, né? Porque impacta também na colheita, na safra dos alimentos, então, que nós temos no nosso país. Diria que é um momento muito preocupante, mas é do conjunto da sociedade, não é para poucos, não é só para as comunidades, para os municípios, para os estados que estão sendo mais atingidos com o fogo, né? Eu acho que é uma preocupação do conjunto da sociedade nesse momento brasileira, e aqui no estado do Rio de Janeiro, muito grande. Muito grande. Deputada, o Marcelo citou essa questão da água, né, dessa condição. Queria ouvi-la, como é que o governo do estado está atuando em relação a isso? Ele deu alguma resposta sobre isso? As companhias de água se posicionaram? Porque é uma situação, é como não ter socorro no Rio Grande do Sul no meio das enchentes, né? Em que a população está precisando. A água, nesse momento, além do combate ao fogo, para a ação das prefeituras, da Defesa Civil, enfim, bombeiros que estiverem atuando, também é uma necessidade para essa situação do ar, que a gente está aqui, toda hora tem que beber uma água, senão a gente não consegue falar, e nem respirar, não é nem só por falar, né? A gente começa a respirar e sente a secura. Então, a água acaba sendo um bem fundamental nessa condição, e privatizada nessas condições que estão sendo privatizadas ainda criminosamente. Isso demonstra ainda um alerta para aquilo que várias regiões podem enfrentar. O que o governo fala, e como é que a Câmara, não, a Assembleia, no caso de deputados, também está olhando essa questão? Como é que a bancada progressista também está olhando essa questão, hein? Daiane, só um acréscimo. Claro, claro. Segundo, eu não tenho essa certeza toda, talvez a deputada possa nos ajudar, mas segundo alguns telenautas, lá em Mangaratiba, a água ainda está a cargo da antiga SEDAI. Eu não sei se houve uma privatização. A SEDAI foi privatizada aqui na capital, que virou Águas do Rio. Tá? Agora, eu não sei se lá é estatal, é privatizado, o que é. E o que estão me alertando aqui também, a deputada pode nos acrescentar isso, é que nesse quilombo onde tacaram fogo, onde
parece que houve um incêndio criminoso, estão as nascentes de água que abastecem Mangaratiba. Isso é preciso ver se há esse conjunto todo para entender por que desse incêndio criminoso, se estão querendo expulsar os quilombos de lá também. É sempre uma luta, viu? Primeiro, é isso. Lá em Mangaratiba ainda é de responsabilidade da SEDAI o fornecimento da água no município. É isso é confirmado. Não é ainda, não está no esquema aí das empresas privatizadas. Porém, há um desserviço, um descompromisso por parte, né, do governo do estado, que tem essa responsabilidade de dar essa atenção e de fazer esse fornecimento das garantias da água, da manutenção, da distribuição e dos cuidados que tem que ter. E com tudo isso, por exemplo, não é só a água que tem a reclamação do conjunto da população de Mangaratiba, o acesso à água, né? Mas todo esse processo do saneamento básico e etc., que é de responsabilidade também da SEDAI, também não chega, né? Então, esse é um alerta, digamos assim, que a população de Mangaratiba tem que saber, que tem que cobrar, que tem que se organizar, tem que bater na porta também dos responsáveis, não é? Por isso. Segundo, nós não temos obtido retorno assim, dos compromissos do governo do estado em relação a esse tema, né? Recentemente, como eu disse, nós oficiamos também os entes responsáveis por essa parte aí do governo do estado, porque em Nova Friburgo há um grupo de mais de 400 pessoas, né? Que, ao menor sinal de fogo que alguém sinaliza lá no grupo, começa a se organizar, enfim. E, nesse último período, houveram vários incêndios, focos de incêndios também em Nova Friburgo. Então, nós oficiamos, né, os entes do governo do estado também responsáveis por isso, para que fiquem atentos e etc., e reforcem todo esse trabalho que os brigadistas têm feito lá. E, infelizmente, continuamos acompanhando isso, inclusive com o nosso pessoal lá de Nova Friburgo, de Lumiar, enfim, e não temos recebido retorno nesse sentido. Então, também do nosso lado há essa preocupação, e nós também estamos dizendo assim, que é de responsabilidade também das pessoas, no sentido de que tem que cobrar, né, a responsabilidade do governo do estado, para que tem que ter resposta nesse sentido. Aqui na Assembleia Legislativa, há também essa grande preocupação. Inclusive, na última semana, vários parlamentares se colocaram essa preocupação também no plenário, no debate, né, enquanto debatíamos matérias também relacionadas a esse tema ou não, mas todos com a preocupação, digamos, de ações que nós devemos tomar. E está colocado, digamos, no centro, né, da casa, no centro das questões aqui, para os próximos períodos, a gente colocar em debate esse tema e a Assembleia Legislativa organizar ações também que nós podemos fazer em relação a isso, nesse sentido também, de cobrar as responsabilidades do governo do estado, de fiscalizar as ações ou as não ações que o governo do estado tem feito em relação a isso. E em relação ao assentamento, ao quilombo Santa Justina, desculpa, vocês veem que eu me vem sempre, né, ao me relacionar com quilombo, eu falo assentamento, é que para mim tem uma relação muito forte de familiaridade, um quilombo com o assentamento. Mas, nesse caso, nós estamos falando do quilombo Santa Justina, lá em Mangaratiba, e há sempre... não temos como afirmar, não é? Se há uma ação criminal nesse sentido de pressionar as famílias para que sejam retiradas da área. Não podemos afirmar isso. Porém, em muitos lugares... É uma comunidade grande, deputada? A senhora sabe se é grande essa comunidade? É grande, tem mais de 100 famílias que vivem ali há muitos anos, né?
é uma comunidade muito importante, porque, para além de ser uma comunidade organizada, que atua nesse sentido também do plantio de alimentos, do cuidado, da preservação e recuperação da natureza ali, né, com as tradições, digamos, da cultura quilombola, enfim, também tem esse destaque que você colocou, Marcelo. Ali tem um manancial de água muito importante, né, que tanto para Mangaratiba, para muitas comunidades ali do entorno. Então, e é um lugar lindo, né? Assim, um lugar que tem muita natureza, que tem Mata Atlântica. Então, é um cuidado, digamos, que também nós temos que ficar muito atenta. Mas, desse exemplo que você deu, de um possível incêndio criminal para forçar as famílias a saírem do local, nós vivemos isso recentemente, né, no ano passado, num assentamento em Macaé, em que foi feito isso, né? E que as famílias vivem um período ali, vivem sempre nessa disputa, digamos, na resistência, porque há sempre uma ação dos antigos proprietários da terra, né, que não cumpriam com a sua função social, que para isso foi desapropriado, foi constituído o assentamento, mas há sempre essa luta no sentido de que as famílias têm que buscar, na resistência ali, buscar a sua organização da produção e etc., e lutando contra esses inimigos, digamos, dos povos ali organizados. E, junto com isso, queria dar como exemplo, assim, né, que nós temos na luta ambiental, por justiça climática também. Eu queria destacar aqui uma ação muito importante que o MST lançou há pouco tempo e que está na sua meta de organização aí, de fazer, que é o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. Vejam, eu quero dar esse exemplo como sociedade civil de que cada um também tem que cumprir a sua parte nesse sentido, como movimento social organizado. E dando exemplo tanto do Quilombo Santa Justina, como o assentamento Oswaldo de Oliveira, lá em Macaé, que tem, né, o PDS lá organizado, um assentamento que tem na essência do seu desenvolvimento o tema da agroecologia, da defesa da natureza, da defesa ambiental e climática, também na organização do assentamento e na produção e no convívio ali, né, com os bens da natureza. E esse plano do MST, esse Plano Nacional de Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, tem a meta de plantar 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos, né? Então, veja que a importância que tem desse momento da gente fortalecer essas iniciativas que tem, fortalecer as comunidades organizadas, fortalecer os quilombos, fortalecer as áreas indígenas, as áreas de assentamentos, as áreas pesqueiras, porque, vejam, a pesca também, né, principalmente a pesca artesanal, é muito afetada por esse tipo de ações, né? Das secas, das queimadas, dos agrotóxicos e etc. E isso, mais uma vez, fica como consequência para o conjunto da população, né? Então, nesse sentido do Plano Nacional do MST, plantar 100 milhões de árvores, plantar 100 milhões de árvores frutíferas, de acordo com os biomas das regiões. Então, você veja, é uma ação que articula recuperação ambiental com produção de comida. É uma ação que articula recuperação ambiental com o conjunto de defesa dos bens da natureza, de defesa né, do clima, de tudo, que vai também ter como consequência não só gerar frutos, gerar comida, gerar ar potável, não só para quem vive e trabalha no campo, mas para o conjunto das populações, para o conjunto da cidade, de quem vive na cidade, né? Então, por último, para encerrar, queria dizer a importância da gente articular
essas ações concretas de prevenção, né? Fortalecer essas ações, essas iniciativas que são dos movimentos sociais organizados, a exemplo desse Plano Nacional do MST de plantar árvores e produzir alimentos saudáveis, mas articular isso com as políticas também, no sentido de cobrar as ações dos governos municipais, do governo estadual, e de fortalecer também as ações que estão sendo elaboradas para esse sentido da prevenção no governo federal, né? Há um anúncio aí do presidente Lula de um plano nacional também de prevenção para essa questão das queimadas, que nós estamos aí aguardando ansiosamente, né? Há um grupo de trabalho aí do Ministério do Meio Ambiente, acho que a ministra Marina Silva está muito envolvida, mexida, tocada também por esse tema, né? Então é muito importante. E ver como é que a gente vai articulando também essas ações do Poder Judiciário, porque em alguns locais, poucos locais, há comprovação de que há dolo, há crime, né, nessa questão. Mas é necessário que o Poder Judiciário também seja rígido no sentido de cobrar, porque onde há já evidências e comprovações que há crime, é crime das grandes empresas, é crime do agro dos negócios, que querem se apropriar da terra, que querem se apropriar das florestas, que querem se apropriar da água, das sementes, enfim, dos bens da natureza. E a nossa luta, espero que seja conjunta em todas essas partes, né, da sociedade civil, do executivo, do legislativo, do judiciário, no sentido de que nós temos que fazer com que os bens da natureza estejam a serviço de resolver os grandes problemas que a humanidade tem, mas que o nosso povo tem aqui no nosso território, né? Aqui no município do Rio de Janeiro, no município de Mangaratiba, em outros tantos, em Nova Friburgo, em Macaé, e no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, acho que nós temos muito que fazer para além das orientações básicas, né? Da gente tentar beber água o máximo que puder, enfim, né? Não fazer se expor tanto a esse solão, a esse calor, né? Que é uma orientação que, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem fazer, não é? Exatamente. Vou ler aqui alguns comentários, Marcelo, dos nossos internautas. GMS mandou aqui um comentário. Ele diz aqui que os incêndios próximos a postes de gasolina, antenas, infraestrutura, modo de operar semelhante ao golpe durante as eleições, pós-eleições, né? Que foi aquele movimento golpista que resultou no 8 de janeiro, alerta aqui o GMS. A Tânia Montenegro diz aqui, minha deputada, eu votei na Marina e tenho orgulho do seu trabalho, disse aqui a nossa internauta, saudando a participação da deputada. O Rafael Cardoso diz, por que não se usa a BIM, né, para se descobrir quem faz isso? A BIM ainda está muito contaminada, né, Marcelo? Não sei como é que está lá, mas eu não confiaria. Eu não confiaria. Também não. Tem aqui o comentário do Paulo, mandou um superchat aqui, o Paulo José Marques, ele diz, estamos com, não sei se é Lozana ou Iosana, Matias, aqui assistindo a liderança do Quilombo Santa Justina. Então, a gente estava falando do Quilombo Santa Justina e justamente o pessoal lá acompanhando aqui, força, solidariedade nossa aqui, né, Marcelo? Diga. Sim, eu queria até fazer um desafio aqui à deputada, se você permite, Daiane. Não, sim, vou ler mais um comentário aqui, que só faltava no superchat, do Esperançar Novos Mundos. É o João Rocha. O João Rocha está me fazendo uma pergunta aqui sobre a pauta e ele tem meu contato, não precisa vir pelo chat, né? Ô, João, a gente já vai acertar essa pauta, fique tranquilo. E aí ele pergunta aqui se, para mim, para o Marcelo, se quantos criminosos, né, de incendiários aí já foram presos. Pelo número que eu tenho aqui, são 23 presos. Aí tem alguns casos que precisa se averiguar, mas do ponto de vista de ação criminosa, pelo que eu vi, 23. Não sei se o Marcelo tem outros números, mas já pode fazer o desafio. Não tenho. E achei muito pouco, eu ouvi a entrevista que ele falou,
muito pouco 52 inquéritos da Polícia Federal. Sim, é muito pouca coisa. Embora eles digam que o inquérito não é para cada foco, é para uma região, não sei o quê. Agora, o meu desafio é, Marina, você não consegue trazer aqui no Brasil agora, semana que vem, as lideranças, uma ou duas lideranças lá do Quilombo, para falar das ameaças que eles estão sofrendo? Claro, com certeza. Será que nós estamos sendo ouvidos Inclusive, lá? Marcelo, Inclusive, Marcelo, esse recado que você leu, Daiana, que a Iosana está nos assistindo, quero deixar um abraço, companheira. E olha, quem sabe nós poderíamos convidar a própria Iosana, que é uma forte liderança lá do Quilombo Santa Justina, tá, sabe, tem muito compromisso com isso, sempre preocupada, e está também aí com essa responsabilidade e preocupação. Então, se não a Iosana vê aí e garante para que a gente possa indicar uma ou duas lideranças para poder vir fazer esse debate aqui no 247. Relatar o que está acontecendo lá. Isso, dizer claro. Dizer o que está acontecendo. Sim. Não, aliás, esses últimos dias saiu... A gente pode articular isso, sim. Só dizer o dia que vocês querem, que nós garantimos que tenha alguém para... Esses dias eu vi um dado sobre... Estava se apontando ali como até um ponto ali de reflexão, a morte da mãe Bernadette, né? Lá no Quilombo, lá na Bahia. E que, a partir dessa ação, muitas lideranças quilombolas foram assassinadas nesse período. Né? Que essa violência que chamou toda a atenção do Brasil, o Ministério Público, Supremo Tribunal Federal deu atenção ao caso, cobrou investigações, chegaram ali a alguns passos naquela direção, mas muito, da minha visão, né, muito pouco se avançou no entendimento de que essa ação e esse crime tem muita ligação não com aquela informação como se ela tivesse sido uma ameaça para facções criminosas ligadas ao tráfico, mas principalmente aquela região, aquela terra. E, a partir disso, muitas lideranças quilombolas continuam sendo ameaçadas e foram assassinadas, como aponta aqui um levantamento, até para a gente reforçar essa pauta aqui para trazer para a nossa conversa, né, Marcelo? Sim, tem aqui a Sirene, ela diz aqui, a Sirene Oliveira, ela diz aqui, quero apostar de que daqui a uma semana será esquecido, diz ela. Não será feito e ninguém será punido, né? Cadê as Forças Armadas para conter esses incêndios? Ninguém convoca. Isso a gente vai tratar até um pouco com a Roberta Graff, mas eu queria ouvir da deputada também essa questão, né? Do ponto de vista da lei, há algumas limitações também do ponto de vista da pena, são muito baixas para esse tipo de ação, se comprovada criminosa. É claro que tem ali uma série de outros elementos que podem agravar, mas ainda assim, ainda tem muitas questões nesses pontos que podem ser muito leves diante do crime que possa estar sendo cometido. E essa indagação que fez aqui o nosso internauta sobre essa ação orquestrada ligada a esses setores. Nos últimos tempos, né, deputada, se falou muito do cartaz feito pelos golpistas aí, convocando os atos para o dia 7, falando Brasil em chamas, né, vai pegar fogo, era um tema que o próprio Silas Malafaia, que convocou o ato, chamou a atenção para isso. Como é que a senhora vê isso? Essas suspeitas, claro, são aqui indagações feitas com base no que a gente está assistindo, sem nenhuma prova, mas chama a atenção justamente porque a Polícia Federal aponta algumas ações feitas no mesmo horário em regiões diferentes, né? Sim. Eu também acho que são questões que estão colocadas aí e que devem ser averiguadas e devem ser apuradas para a gente ter a verdade exata sobre isso. Há sinalizações de que é muito possível que isso tenha ocorrido de fato, mas é isso, nós não podemos afirmar sem ter um levantamento mais efetivo sobre essas ações, não é? Agora, para mim, o que mais me chama atenção, assim, primeiro sobre isso que você está dizendo, né? Eu acho que seria muito bom a gente conversar também com um jurista especialista nesse tema jurisdição ambiental, né? Para a gente falar sobre essa questão
das leis, das penas, daquilo que é possível ser implementado hoje, que tem aí, que é possível o Poder Judiciário ser mais rígido no cumprimento dessas leis, né, daquilo que tem. E segundo, também acredito que seria muito importante a Polícia Federal também intensificar o trabalho nesse sentido das investigações, para nós termos respostas exatas, principalmente dos últimos acontecimentos em torno aí do 7 de setembro, porque há vídeos, há coisas assim que nos levam a pensar que realmente foi uma ação orquestrada. Mas é isso, então é preciso ter uma investigação mais profunda para termos certeza dessas ações e aí sim fazer um processo muito sério no sentido de cobrar para que as ações judiciais sejam realizadas, que as penas sejam realmente feitas. É preciso ter firmeza nisso, né? Mas eu acho que é um momento assim muito, muito sério que nós vivemos, porque nós estamos levando, é possível o Brasil entrar num processo de calamidade. Mangaratiba está em um momento de calamidade, o estado do Rio de Janeiro pode entrar em estado de calamidade, o Brasil pode entrar em estado de calamidade. Daqui a pouco todos nós vamos ser afetados por essa questão da fumaça, de não poder respirar, sabe, o preço dos alimentos subindo. Gente, é muito, muito grave o que nós estamos vivendo agora. Eu espero muito que passe uma semana, que passe várias semanas e isso não seja esquecido. Eu espero que cesse, né, muito rápido esse fogo, esses fogos, esses focos de incêndios que nós estamos tendo agora pelo Brasil afora, mas que nós não esqueçamos isso que está acontecendo. Ninguém, nem a sociedade civil. Caiu. Caiu, deputado. Caiu. A deputada estava finalizando de qualquer modo, né, Marcelo? Sobre essas questões. Tem um comentário aqui do nosso internauta Luiz Parra, né? Quem não constrói precisa queimar, né? Ele bota aqui o Ray Bradbury, acho que é assim que se pronuncia aqui. Ele fala de uma obra, né, segundo ele, da distopia já é, lutemos já, né? Ele bota um pô aqui, mas lutemos já, vou interpretar como isso, pelo Luiz Parra. Marcelo, essa participação aqui da deputada é importante, a gente vai continuar abordando esse assunto no decorrer aqui do programa com a Roberta Graff, com um pouco mais de detalhes sobre os impactos ambientais disso tudo. Acho que a deputada não vai conseguir votar, se ela voltar, eu vou mandar mensagem aqui para ela dizendo que a gente já vai adiante, mas foi boa a participação dela e importante, né? O recado foi dado, vamos trazer lá a comunidade, saber o que está acontecendo lá, e eu vou tentar ver se eu consigo, na área da segurança, mais informações sobre a apuração. Ela apareceu aí de volta aí na apareceu, sala. bora aqui. Pronto, voltou. Oi, desculpa, acho que caí, foi? Desculpa. Foi, normal, internet aqui sempre oscilando, mas a gente estava aqui dizendo que a sua participação foi muito importante aqui para a gente, para trazer esses esclarecimentos. A gente fica aqui com um convite aberto para que as lideranças aí de Mangaratiba, do Quilombo, possam vir aqui para a gente esclarecer e trazer ali mais informações sobre essas condições todas, e esperamos que esse processo, como a senhora disse, não fique no esquecimento, né? Passou, até porque continue, exatamente, e nem impune, né? Muito obrigada, deputada. Obrigada a vocês, um grande abraço para todos os internautas aí que estiveram conosco, que participaram também. E força, estamos juntos. Como diria a Dilma, vamos vencer juntos. Vamos vencer juntos. Muito obrigada, deputada. Obrigada, Marcelo. Próxima. Obrigado a vocês duas. Boa tarde, bom fim de semana para todos. Valeu, um abraço.